Pessoal, um prazer, sejam muito bem-vindos, tá? Boa tarde. Aqui nós vamos estar falando agora sobre empreendedorismo, gestão e marketing digital voltado para a área de gestão, tá? Muito focado nessa parte de empreendedorismo. Eu me chamo Rafael, eu sou consultor do Programa Orienta, eu trabalho aqui pelo Rio de Janeiro, tá? E vou estar com vocês como apresentador nesse bate-papo com um dos nossos grandíssimos amigos que está aqui para nos auxiliar nessas dúvidas, tá? Então já chama seus amigos, envia lá o link para aquele teu colega de classe que já vende o brownie dele para a turma, é ele mesmo, se ele não está participando aqui conosco, já pode enviar para ele, ou para você que não começou ainda, mas tem interesse em abrir um próprio negócio, abrir uma empresa, né? Eu dei um exemplo aqui de algo que às vezes a gente vê nas escolas, mas se você pensa em abrir uma empresa, fica aí conosco e tire suas bastantes dúvidas. Como que é a produção? Perfeito. Pessoal, inclusive, tira print e marca a gente lá no Instagram, que a gente vai repostar todo mundo, tá? Então, se você é do Rio de Janeiro e região, Programa Orienta IBMR, e se você é de Porto Alegre e região, Programa Orienta FADEGS e Programa Orienta Uniriter. O pessoal vai colocar ali no chat para vocês poderem acompanhar a gente, só marcar mais uma etapa do circuito aí, que a gente vai estar repostando todo mundo, tá? Então, bem, vamos começar, né? Você está aí pensando já em abrir o seu negócio ou quer tirar dúvidas sobre isso, eu convido aqui o nosso querido professor da Faculdade de Negócios da FADEGS, o André Azambuja, que já está aqui conosco para se apresentar e falar tá aqui tocando esse papo com a gente. André, você me escuta? Olá, Rafael. Como é que vai? Tudo ótimo, senhor. Tudo bem. Não, o senhor está no céu, por favor. Claro, então. André, a gente está aqui com um público muito interessado, principalmente nessa parte de empreendedorismo, né? A gente vê, às vezes, isso já na escola, né? Eu fiz a brincadeira do Brown aqui, mas a gente realmente vê o aluno que já está ali no terceiro ano, ou no ensino médio dele, ele vende alguma coisa para o amigo, vende alguma coisa no colégio. Você diria que isso pode ser algo que é natural? Você acha que isso é algo que eles têm algum feeling aí que você diga assim, nossa, esse perfil já diz que esse cara pode estar realmente no início aqui do processo voltado para empreendedorismo? Sim, Rafael, com certeza, né? O empreendedorismo, ele demanda uma série de características pessoais, realmente, né? Ou seja, aquela pessoa que desde cedo já tem esse ímpeto, né, por se comunicar, que tem essa facilidade de se comunicar inicialmente na escola, com amigos, com colegas, eventualmente enxerga oportunidade de fazer negócios a partir dessa facilidade de comunicação, né? Isso também já são algumas características essenciais que a pessoa já começa a demonstrar ter para empreender. Isso eu não estou dizendo, pessoal, que isso teria que ser inerente da pessoa, ou seja, né, eu nasci assim, ou seja, né, eu sou inato, um cara comunicativo, eu gosto de pessoas. Não. Se eu quero empreender e não tenho, eventualmente, essas características, sou uma pessoa mais introspectiva, etc., eu posso desenvolver essas habilidades, né? Eu posso procurar cursos, pessoas, amigas, colegas que possam estimulá-lo a isso também, né? Ou seja, não é um impeditivo. Até porque nós podemos empreender em várias áreas, e isso demanda mais ou menos dessas características. Mas sim, já é um bom começo. Perfeito, André. André, você tocou no assunto, eu ia levantar essa pergunta para você, mas vamos desenvolver um pouco mais isso. Obviamente a gente não consegue criar um parâmetro, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas que habilidade, assim, você diria que é inerente à pessoa que quer empreender, né? Não precisa ser obrigatoriedade, mas que, obviamente, que dê para a gente desenvolver caso a gente não tenha. Mas qual que você vê, assim, que, tipo, cara, isso aqui você tem que ter? Sim. Olha, Rafael, empreendedorismo é muito amplo, né? Como eu falei, pode estar vinculado a uma série de atividades. Mas, de maneira geral, o que eu poderia dizer? Assim, o empreendedor, o que ele precisa ter
né, como características, como habilidades. Em primeiro lugar, eu acho que ele teria que ter um espírito de liderança. Né? O que significa isso? Né? O que é ser um líder, um bom líder? É uma pessoa que tem essa capacidade de motivar pessoas, né, a atingir um determinado objetivo. Né? Porque empreender, pessoal, é algo que é muito difícil nós fazermos sozinhos. Né? Nós dependeremos de equipes, sejam eles colaboradores, funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, parceiros e inclusive os clientes, né? Ou seja, um líder, ele também tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do cliente, de tentar entender quais são as necessidades e desejos desse cliente para realmente poder conformar, estabelecer objetivos que estejam alinhados com o que o mercado quer, né? Ou seja, o empreendedor, ele não simplesmente ter uma ótima ideia não quer dizer que ele vai ter sucesso. Essa ótima ideia tem que se transformar em um produto, em um serviço que esteja sendo demandado pelo mercado naquele momento. Senão, o sucesso não vem. Perfeito. Professor, o Miguel fez uma pergunta no chat e eu vou reformular ela aqui, mas ele basicamente pergunta qual a diferença de administração para empreendedorismo e eu gostaria de adicionar essa pergunta. Você acha que todo administrador ele é um empreendedor? Ótima pergunta, aliás, ótimas perguntas, né? Eu acho que nesse momento, sim, digamos que o empreendedor, ele deve ser um administrador, sim, né? Ou seja, o empreendedor ele tem que dar conta de certas funções, atribuições, conhecimentos que nós absorvemos através de um curso de administração, né? Ou seja, o empreendedor ele vai ter à frente ali uma empresa a ser administrada, a ser gerida, a ser negociada. Então, há uma série de elementos que o curso de administração oferece para esse gestor. Mas, eventualmente, o administrador, ele, às vezes, não é um empreendedor, né? Porque o empreendedor tem essas características pessoais que são realmente diferenciadas. Não sei se eu me fiz entender. Deixa eu reformular aqui para pensar numa forma de explicar. O conhecimento de gestão da administração, ele se faz necessário, obviamente, na empresa ali onde o empreendedor está tocando por causa dos processos que são necessários para tornar o produto viável, né? O Exatamente. Empreendedor, no caso, é quem, não vou dizer que puxa ali, mas seria quem idealiza o projeto de início, né? Às vezes é quem teve a ideia, é quem, de fato, puxa ali para frente seja a empresa, seja o produto que seja, é meio que quem idealizou, né? Talvez ele seja ali a pessoa de criação, mas o administrador é quem torna viável, né? Aquela ideia de, eu tenho uma ideia, mas se eu só tiver a ideia e não tiver forma de botar em prática, eu não consigo tornar nada viável, né? Talvez aí entre, de fato, o administrador, né? Que ele tem esses conhecimentos. Professor, de fato, quando a gente começa a falar da área de negócios de forma geral, seja empreendedorismo, ela se torna muito ampla, como o senhor disse, e eu comecei a notar muito isso, acredito que muitos aqui, quando lidam com depois da pandemia, né, pelo menos eu não notava muito isso antes, se tornou mais visível para mim depois, a questão do empreendedorismo na parte de digital, né, e acredito que seja muito presente aí, até mesmo para o nosso público, que acaba sendo um público mais jovem. Sim. E, obviamente, na internet a gente tem muita informação, mas nem sempre a gente encontra essa informação tem qualidade, né? O cara tem um curso onde ele vai te ensinar a fazer sucesso, mas, na verdade, ele está vendendo o curso dele, né? Ele cria um curso que vende curso. O senhor conseguiria dar para a gente uma boa base aí de ideia, onde essa garotada consegue pegar, tipo, ter informações de qualidade, né, de fato, de tipo, cara, confia, aqui você consegue ter realmente uma base muito boa. Você consegue ter uma ideia, assim, de onde a gente consegue dar essa referência para ele, seja leitura, seja podcast, qualquer coisa do tipo? Sim, claro. Eu até separei aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui pelo chat, até alguns livros que eu li. Existe uma quantidade muito grande hoje de literatura a respeito de empreendedorismo, né?
Então, eu vou compartilhar aqueles que eu conheço, que eu acho que são interessantes aqui, né? São 4 livros, né? O Marcelo Nakagawa é um cara, assim, referência na parte de qualidade, na parte de gestão de negócios. Ele tem esse livro sobre empreendedorismo. Então, aquele aluno, aquele jovem que não conhece quase nada sobre empreendedorismo e quer se dar conta aqui dos conceitos iniciais, né, quer entender realmente o que se trata, é um bom livro, tá? Tem outro super conhecido aí, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Boa parte do pessoal sabe, né, conhece, e também isso diz respeito, assim, aos hábitos, à maneira de ser, aos skills, às habilidades que o empreendedor deve ter, né, que é muito importante, né, tem muito a ver com a questão da resiliência, né? O empreendedor, ele é um cara que ele não pode, né, se abater com as primeiras dificuldades. E o empreendedorismo sempre vai ter dificuldades a serem enfrentadas, né? Então, uma das palavras-chave, talvez, que a gente possa utilizar aqui é a questão da resiliência. Aí também tem outros, né? Avalie o que importa, do John Doerr. Sem dinheiro também, o Bruno Perin, ele fala muito sobre o que é empreender sem ter dinheiro, né? Como é que a gente consegue alavancar o negócio sem muitos recursos, né? Também é um livro bem interessante. Perfeito. Não, e você nota que o pessoal aqui do chat, ele já está um pessoal meio... já deu uma estudada ali, citaram o Geração de Valor do Flávio Augusto, eu li o livro dele, tá? Acho muito bom. Para quem está, né, parafraseando aqui, para quem não sabe quem é o Flávio Augusto, ele é só o fundador da WhatsApp, dono do eu sempre esqueço o nome do time de futebol que ele criou lá, o Orlando City, eu acho. E ele é o contemporâneo nosso aqui do Rio de Janeiro, ele era de uma comunidade na Zona Oeste aqui, morava na periferia, ele conta um pouco disso no livro dele, e você começa a notar ali que o nosso público ali já está ciente de pelo menos algumas leituras aí de empreendedorismo, né? Acredito que essa garotada, canal aí no YouTube, eles devem ter já sondado algumas coisas. E, professor, como foi para o senhor, né? Eu não consigo, né? O senhor não sai do hábito aqui. Como foi para você essa ideia de empreender? Porque eu noto que, não sei se é algo cultural que a gente não está acostumado a tentar fazer, né? A gente tem medo de empreender, né? Parece que a gente... aquela segurança que a CLT passa para a gente, de tipo... Exato. Como foi esse primeiro passo para você, essa decisão? Porque, obviamente, é um risco, né? Sim. Empreendedorismo é basicamente um sinônimo de correr riscos, né? A gente pode usar esse termo. Eu acho assim, Rafael e os demais alunos que estão aí, o que nós temos que vencer, né? Está muito arraigado na nossa sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, como a latino-americana, ela é muito patriarcal, né? Ou seja, ainda remanesce na gente uma necessidade de que alguém tem que nos suprir, né? Ou seja, a nossa família, o nosso governo, tem que ter uma estrutura por trás, caso haja algo errado, aconteça algo errado, tem alguém que vai nos apoiar. As sociedades que são mais empreendedoras, digamos assim, né, já se percebe, já se reflete aí um crescimento econômico e uma capacidade de se reerguer muito grande, né? Até a semana passada eu estava lendo uma reportagem a respeito de como a economia norte-americana está se reerguendo rapidamente frente à pandemia. Por quê? Porque lá existe uma cultura empreendedora muito forte, né? Não estou defendendo, fazendo comparações aqui, mas é um bom exemplo. Tem outras sociedades ali europeias que também têm a mesma característica, e assim vamos adiante. Então, eu acho que o empreendedorismo ele pode ser utilizado em várias áreas, né? Ou seja, a gente pode atuar aqui, por exemplo, em relação ao empreendedorismo corporativo, ou seja, nós podemos ampliar esse conceito, não só aquele que quer abrir o seu próprio negócio, mas vamos lá, aquele que está pretendendo continuar uma carreira dentro de uma corporação, de uma empresa, né, quer fazer carreira, subir, se tornar um gestor, não sei. É importantíssimo se dar conta dessa
desse espírito empreendedor também dentro da empresa, né? Na minha carreira, na minha caminhada, eu fui executivo de empresa durante muitos anos, depois passei a ser consultor, mas mesmo dentro da empresa, eu tive experiências em várias áreas diferentes. Por quê? Porque eu via nos problemas, nas dificuldades, nos momentos de crise dentro da empresa, oportunidades, né? Eu assumia riscos e, fruto disso, eu acabava sendo guindado a assumir novas tarefas, novos cargos, e assim eu consegui melhorar, né? E com muita aprendizagem, às vezes, né, usando da técnica tentativa e erro. Isso acontece, ou seja, nós temos que nos desafiar, mesmo dentro da empresa, se a gente quer crescer. Ou seja, aquela pessoa que tem essa ideia, bom, eu vou ficar dentro de uma empresa, trabalhando como funcionário, é mais confortável, né? Eu não vou sair muito da minha zona de conforto. Não, né? Hoje em dia isso é muito negativo, né? O próprio o empresário, ele quer colaboradores que tenham espírito empreendedor, sim. Sentimento de dono que fala, né? Exatamente. Perfeito. André, você falou que você foi consultor, né? Então, que você trabalhou com essa parte de consultoria, ou trabalha com essa parte de consultoria. Eu queria pegar essa linha de pensamento. O que você, como na parte de consultoria, você nota assim que é uma parte que não vou dizer um calcanhar de Aquiles, mas você olha e fala assim, essa parte aqui ela é muito sutil. Eu vejo muitas empresas terem problemas aqui, porque a Lara fez uma pergunta ali, ela fazia venda de doces com a prima, não deu muito certo, ela quer voltar talvez agora sozinha. Então talvez a gente trazer isso aqui numa grande empresa era a parte muito perigosa, que dava errado, ou era geralmente aqui que eu dava, e que talvez ela possa adaptar ali no pequeno negócio dela, né? Uhum. Pois é, a consultoria é um grande desafio, porque o consultor ele vai lidar com uma diversidade muito grande de empresas, né? Vai lidar com empresários, com gestores, e eu posso dizer que cada empresa ela tem uma característica singular. Por mais que participe do mesmo ramo de atuação, do mesmo segmento, que administre a empresa de um certo padrão, ali vão estar grupos de pessoas com características únicas. Então, sempre quando eu sou contratado por uma empresa para prestar algum tipo de consultoria, primeiro eu tento entender as pessoas. Isso é importantíssimo. O que realmente elas querem. Porque muitas vezes a pessoa não consegue comunicar exatamente o seu problema, né? Como eu dou consultoria para empresas pequenas, né, onde eu estou lidando com o próprio proprietário, há uma questão de orgulho, né? Alguém que muitas vezes levou décadas, né, construindo a empresa, e daqui a pouco ela começa a apresentar problemas. A pessoa fica com um certo receio e um pouco de dificuldades de apresentar os seus problemas, ou que eventualmente aceitou que errou, né? Então a gente tem que ter toda uma psicologia, né, de não impactar essa pessoa e ao mesmo tempo trazer soluções que possam ser úteis para aquela empresa. Se a gente for ver aqui a questão da Lara, né, que ela quer empreender uma parceria aí com a prima, né, a gente primeiro tem que entender o que o cliente quer, né, ou seja, o que o mercado está demandando. Então, o que eu sempre digo para o pessoal, independente de que ramo a pessoa quer buscar, se é uma pequena, uma microempresa, uma empresa individual, ou até talvez um sonho maior, uma startup que lide com tecnologia, o que seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é estudar o mercado, né? É saber o que realmente o mercado está demandando neste momento e o mais importante, pessoal, no futuro, né? Eu sempre digo, lá no final de 2019, quando a pandemia começou a aparecer, ainda nós começamos a ter as primeiras notícias vindas da China, o que aconteceu? Aqueles empresários que perceberam uma mudança crítica que haveria no mundo, se prepararam, se mobilizaram, e hoje a gente vê empresas aí que triplicaram de tamanho, estão maiores do que muitas empresas tradicionais. Por quê? Porque esses empresários vislumbraram um futuro próximo e conseguiram agir rápido para justamente atender o que o mercado estava necessitando. Então, primeiro,
lá, por favor, olhe o seu entorno, quem é o seu cliente, para quem vocês querem vender doces, que tipo de doce, quanto que eles estão preparados para pagar, que linha de qualidade vai ser esse doce, se é larga escala, que é um doce com qualidade mediana, mas tu vais entregar um doce com um preço competitivo, ou vai ser uma linha premium, para quem vai ser esse produto, né? Então, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado. É isso. E Lara, se eu fosse te dar uma dica, quando eu fiz as minhas pesquisas, assim, eu vi que muitos, no caso de microempresários, às vezes eles ou o negócio não dá certo, ou quebram, porque falta de processo, né, que a gente chama, né? Tipo, faz o negócio ali com a prima, ou com um vizinho, que seja, e não tem processos definidos. Pode ser isso, tipo, só você que sabe fazer, não consegue chegar uma pessoa nova, a pessoa tem onde estudar para tocar o processo sozinho ali. E outra coisa que eu acho muito importante, se você quiser aí mandar uma prova para mim, para o André, aqui ele em Porto Alegre, no Rio, para a gente provar o doce, sem problema nenhum, tá super liberado aí, fica à vontade. Já faz a pub. Professor, o Lorenzo ele fez a pergunta aqui, ele fez mais uma vez, acabou que ficou lá em cima, não consegui encaixar aqui, e ele está perguntando se existe uma relação forte ligando investimentos e empreendedorismo, tá? Se a gente puder tocar um pouco mais sobre isso. Obviamente eles são um pouco ligados, né? Mas como a gente nota essa junção, né? Você acabou dando um spoilerzinho aí, dizendo que alguns empreendedores que se antenaram no cenário da pandemia, triplicaram o tamanho. Se você puder discorrer um pouco mais sobre o assunto. Certamente. Estão intimamente ligados, sim, né, e mais recentemente, principalmente na adoção de jovens, né, empreendedores que estão atuando no mercado de investimentos. Investimento aqui, ele é uma palavra bem ampla, tá, pessoal? Não confundam, não se limitam só ao investimento de capital, o investimento financeiro, que é o que está acontecendo muito, né? O pessoal está investindo forte na gestão de bolsa de valores, né, de ações. Aparecem aí as criptomoedas, né, e outros investimentos novos que estão aparecendo. Então, a gente vê essa relação de investimento e empreendedorismo muito focado nessa área financeira. Mas não, né? Ou seja, o investimento ele pode estar galgado em qualquer ramo ou segmento. Então, pessoal, a sugestão que eu dou, assim, tem muita coisa da moda, né? E aí, os holofotes ficam muito para essas oportunidades, né? Onde alguém inovou, alguém foi aquele que realizou uma inovação radical, disruptiva, ou seja, que nunca tinha feito, e o pessoal vai atrás, né? Mas lembrando que quando a gente empreende de maneira inovadora, quem realmente vai se beneficiar desse empreendedorismo inovador é aquele que chega na frente, né? Como eu falei, o próprio exemplo que eu dei do pessoal que conseguiu entender a crise da pandemia como uma oportunidade. Claro que os outros que vão depois na onda, né, conseguem também usufruir de uma lucratividade, uma rebarba ali, né? Exato, mas não seria, né, no caso, o grande negócio assim. Então, a gente tem que... Pode falar. Não, eu achei que você tinha concluído. Pode continuar, que eu falo muito, né? O professor tem esse problema. Não, é porque eu achei que você já tinha concluído o pensamento, André. Se quisesse finalizar ali, seguir a linha, não tem problema. Não, ok, está finalizado, tá? O que eu queria dizer está dito. André, eu tenho duas perguntas, eu vou tentar unificar aqui. A Tamires, ela perguntou qual seria o primeiro passo para criar um negócio, tá? E a Gabriela fez uma pergunta bem interessante, que a gente tem essa noção, que ela perguntou se ainda acha que vale a pena empreender no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem todos os processos burocráticos, tem muita taxação pesada aqui, ou se seria mais válido pensar em investir fora, né? Outro país, ela cita aqui o exemplo dos Estados Unidos, mas no caso fora. Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que a palavra-chave para quem quer organizar um pequeno negócio é a questão do planejamento. Tem muito a ver com o que tu falaste com a questão de processos, né? Ou seja, o que é planejar, pessoal? Para os meus alunos, eu sou até muito chato com isso, porque, inclusive, eu
realizo várias atividades, independente da disciplina que eu ministro, a questão planejamento ela está sempre presente, né? Porque eu percebo que nós no Brasil, a nossa cultura, ela meio que negligencia essa questão do planejamento, ou seja, eu vejo muita gente empreendendo sem planejar adequadamente, e isso lá na frente vai fazer com que esse negócio talvez não dê certo. O que é planejar, pessoal? É tentar entender o seu negócio no futuro. O que eu preciso para ter sucesso no meu negócio? Eu começo a pensar em tudo. Bom, eu tenho que abrir a empresa, eu tenho que formalizá-la. Quais são os impostos que terão que ser pagos? Aí eu já começo a puxar, né, outras questões. Bom, e o meu fluxo de caixa? Eu vou ter recursos suficientes para dar conta dos meus custos? O que são os meus custos? Matéria-prima, insumos, vou ter que contratar alguém, então vou ter que ter mão de obra direta para pagar. Essa mão de obra vai também ter impostos relativos. O que eu vou precisar para o governo em termos de licenças, de autorizações para poder operar? Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente quer empreender, pessoal, nós temos que fazer muitas perguntas para si mesmo, né? Pegue um caderno, pegue, né, uma folha do Word mesmo, né? E vão fazendo todas as perguntas que vocês acham que são pertinentes, e vocês vão perceber que são muitas perguntas a serem respondidas, né? E aqui está uma boa base, assim, até bastante intuitiva de se fazer um planejamento, né? Ou seja, colocar no papel tudo aquilo que pode ser impactante para abrir um negócio. E aí a gente tem que ter essa visão muito crítica, né? Depois de fazer todo esse planejamento, talvez eu possa dizer, poxa, agora eu acho que não vai dar. E é bem normal acontecer isso, né? Mas isso é uma atividade de amadurecimento, né? Ou seja, eu não estou dizendo aqui que estou estimulando a desistir, muito pelo contrário, mas que a gente deva empreender quando a gente realmente tiver minimamente preparado e consciente dos riscos, né? Dos riscos financeiros, dos riscos de mercado que deverão ser enfrentados. Perfeito, independente do negócio. Bom, eu vou até adicionar aqui, porque na pandemia, né, eu comecei a estudar muita forma de ganhar dinheiro com a internet. Imagina, eu falei, cara, quando passar a pandemia eu quero virar um nômade digital, né, quero viver. E eu acho que é uma tendência de mercado que isso vai acontecer no futuro não tão muito distante. E eu abri uma loja de e-commerce, né, vi um monte de gente na internet falando, nossa, isso dá super certo, super fácil, você faz um produto aqui, gera tráfego pro site no Facebook Ads e vende. Aí eu falei, beleza, vou fazer isso, né? E comecei a fazer. E eu comecei, né, ter que pagar o tráfego pago ali e nem sempre vendia. Eu não vendia o negócio todo dia. E aí eu comecei a gastar, vendia, e quando vendia, a margem era pequena. Que aí eu, logo depois encerrei a loja, né, que eu vi assim, cara, daqui a pouco eu tô tomando prejuízo, né, no negócio. E eu talvez pudesse ter feito essa conta antes. Eu parei, putz, talvez a margem estava pequena demais. De fato, se planejar, né? E aí até para o pessoal que é mais novo, que está aqui com a gente, o cara fala no YouTube que dá certo, não é tão fácil assim, tá? Fica atenado aí para você não se prejudicar. Mas eu falei sobre isso, na verdade, porque a Eduarda, ela falou que tem uma empresa no setor de vestuário e se dá alguma dica para impulsionar. Eu entendo esse impulsionar como se fosse algo de no marketing digital, tá? Então, por isso que eu dei esse pequeno depoimentozinho meu aqui. Mas, o que você acha sobre essa questão para ela, né? Talvez se vale a pena impulsionar agora, se sim, como que você diria para ela fazer? Porque eu, na época, não fiz essas planilhas todas que eu tinha que ter feito e não deu muito certo. Tá. Deixa eu, primeiro, se tu me permitires, responder a outra pergunta que eu acabei não respondendo, sobre a questão de empreender no Brasil ou fora, né? Perfeito. E deixa eu ver aqui. Foi a Gabriela que perguntou. Pois é, pessoal. Eu sou um cara, assim, bastante patriótico, né? Então, eu vou, mesmo com todas as dificuldades que o nosso Brasil aí oferece, né, eu vou tentar batalhar e buscar ajudar, ou seja, a nossa sociedade, né. O empreendedor, pessoal, ele tem basicamente esse espírito, né, aquele que quer empreender
no sentido de que, bom, eu vou lucrar, vou ganhar dinheiro para mim e o resto eu não vou me preocupar muito, não funciona, né? Ou seja, o empreendedor, ele é alguém que acolhe, né? Porque empreender não se faz sozinho, então a gente tem que organizar parcerias, né? E quanto mais a gente conseguir compartilhar dessa lucratividade, mais a gente cresce, né? Então, eu acho que realmente é um grande desafio empreender no Brasil, em função da burocracia, em função dessa alternância constante de governos, de políticas, né? Isso eu não estou falando só do federal, né? A gente tem que entender que quando a gente se estabelece numa cidade, ali a gente vai ter alternância de poder a nível municipal, estadual e federal. Isso vai impactar na empresa, sim. Cada estilo de governo vai impactar. Além de falar de outras coisas, né? Custo Brasil, a questão do custo de transporte, a questão ética, cultural, nossa, é um monte de fatores aí que realmente fazem com que o empreendedorismo no Brasil seja desafiador. Agora, pessoal, quando eu falei, né, sobre os Estados Unidos ali e outros países, vocês têm que considerar também que há uma série de outras dificuldades nesses países também, né? Ou seja, nós, quando estamos em outro país, nós somos estrangeiros, né? E estrangeiro tem toda uma questão, tem alguns países que, infelizmente, a gente vê um certo preconceito, né? Então, acaba tendo também um limitador nesse aspecto. E outra, né, pessoal, se a gente aqui tem dificuldade de entender o que o nosso cliente quer, imagina tentar entender o que o cliente norte-americano quer, quando a gente eventualmente não domina a língua, não está lá para saber quais são os seus hábitos e costumes, né? Ou seja, tem todo um processo de entendimento de mercado muito mais complexo, né? Então, não é tão fácil assim empreender nesses países que mostram que é uma beleza, né? Tudo funciona. Vão com calma, né, pessoal? E, de novo, né, a questão patriótica. Eu acho que a gente tem que também, a gente nasceu aqui por algum motivo, então eu acho que a gente tem que honrar essa dificuldade e tentar fazer a nossa sociedade melhor. Mas respondendo então a segunda pergunta, para impulsionar um negócio, ou seja, eu já sou empreendedor, né, e quero melhorar. O que eu posso fazer? Bom, o planejamento, pessoal, ele não é realizado apenas quando eu vou abrir a empresa. O planejamento, ele é constante. Porque o que é planejar, pessoal? É antecipar algo que eu vou fazer no futuro. Se eu quero que a minha empresa cresça e continue aberta, operando, eu tenho que olhar para o futuro, não é mesmo? Então, eu vou continuar planejando o meu futuro. Bom, o meu negócio não está decolando do jeito que eu gostaria. O que está acontecendo? Bom, eu tenho que fazer a meia-culpa, né? Será que eu estou entendendo exatamente o que o meu cliente quer? Será que eu segmentei corretamente o meu negócio, né? Aí a gente entra um pouquinho nos conceitos de marketing, né? Junto com o planejamento, junto com o estudo de mercado, tem que saber segmentar o meu público, né? Para que eu possa tornar isso uma massa crítica e entender exatamente qual é o meu público-alvo. Né? Isso é importantíssimo, pessoal. Infelizmente, apesar de ser um conceito já tradicional no marketing, nós vemos muita gente não conseguindo fazer a segmentação correta. Né? E eu não estou falando de empresa pequena, estou falando de empresa média e às vezes até grande, cometendo alguns erros nesse aspecto. Então, é muito importante. Então, talvez, né, quero impulsionar o meu negócio, primeiro tento entender por que eu não estou impulsionando, aonde que eu estou errando. Então, volto para a prancheta e vou tentar redesenhar o meu negócio para conseguir atingir os objetivos que eu planejei. Perfeito. Eu só adicionaria, professor, você citou ali no caso, falando de empreender fora do Brasil, né, além da barreira cultural, eu também colocaria uma questão de câmbio, né? Hoje você tem que ter um capital inicial que, se a gente estiver falando de Estados Unidos, o dólar está quase R$6, né? Europa no euro quase 7. Então, além de todas essas barreiras culturais, eu colocaria o câmbio como um fator bem importante, né? Que é um investimento que se torna muito mais alto, né? Mas, tirando isso, tudo muito perfeito. A Tamires, o pessoal está muito
presente ali no chat, a Tamires, ela trouxe uma pergunta, né, que assim, eu não sei se a gente consegue dar uma resposta, né, mas é porque ela acaba se tornando meio que pessoal. Você querendo abrir uma empresa meio que sabendo que vai dar certo, qual setor essa empresa seria? Né? Qual setor você acha que é mais propício, né? Um setor que talvez a gente tenha uma escassez de boas empresas na área, né? Pode ser. Olha, eventualmente o pessoal me pergunta isso, né? Os alunos principalmente, André, eu quero empreender, eu quero trabalhar numa empresa que vai ter sucesso por longo tempo, né, a longo prazo. Em que ramo eu tenho que investir? Né? Olha, eu vi fracassos e sucesso em todos os ramos, né? Então isso vai numa questão de gestão. Eu acho que há oportunidade em todos eles. Mas se a gente puder dar alguns exemplos aqui para a Tamires, eu posso olhar, por exemplo, a pandemia mudou muito o mercado, né? Então tem alguns ramos aí que se intensificaram, digamos assim. Um deles é a alimentação, mas a alimentação ela é muito ampla, ela vai desde o agronegócio até o delivery, né? Ou seja, tem muito campo de atuação aí. Mas a alimentação é algo que vai sempre ter sucesso porque é uma necessidade básica do ser humano. Ela tem que se alimentar. E também essa questão da alimentação, uma vez que nós nos restringimos muito em função de não poder nos deslocarmos em função da pandemia, a alimentação passou a ser também uma atividade de lazer, né? Porque muita gente começou a cozinhar em casa, né? Não pode transitar muito. Também muitas empresas que eram tradicionais restaurantes passaram a ser deliveries, né? Ou seja, tem que talvez entender o que o mercado está buscando, mas eu acho que a alimentação é uma área de negócio interessante, né? Claro que não é simplesmente assim, tem que fazer todo o planejamento, tudo aquilo que a gente falou antes. A área de saúde também é uma área que está crescendo muito, e principalmente a área de saúde que vai atender a terceira idade. A nossa sociedade está demandando demais disso, né? Ela está envelhecendo com uma rapidez incrível, e, de novo, a questão cultural brasileira ela tem que se modificar um pouco, né, melhorar um pouco, porque a gente não tem tradição de cuidar dos nossos velhinhos, né, dos nossos avós. Então, sim, talvez aqui tenha uma oportunidade de mercado bastante grande, em vários aspectos, produtos e principalmente serviços. Sim, perfeito. Você acabou já respondendo, né? A Isadora falou qual tipo de negócio faz mais sucesso, ele deu várias sugestões ali que eu acho que dá para encaixar bastante. O Luiz fez uma pergunta bem pertinente, se você tem alguma dica de como começar com pouco capital, né? O pouco capital vai te dar um negócio também coerente com isso, né? Ou seja, a gente vai ter que começar muito aos pouquinhos com pouco capital. Mas uma maneira da gente conseguir, claro que a gente vai estar entrando num mar vermelho, aí, trazendo o conceito do oceano azul, né? Ou seja, quando a gente tem pouco capital, a gente vai entrar num ramo muito competitivo, né? Onde já existem muitos players atuando, então já se sabe que a lucratividade desse negócio vai ser baixinha também. Mas eu posso dar como exemplo aqui a própria tentativa que tu fizeste, né, Rafael, com a questão do e-commerce, né? Negócios digitais hoje estão em franca expansão, né? Os marketplaces da vida aí, né? As plataformas também de cursos, de outras atividades que também possam ser oferecidas, continuam expandindo, né? Então, existem muitas pessoas que ainda estão entrando no mundo digital, né? Falei agora há pouco sobre a questão da terceira idade. Muita gente aí, nem a terceira idade, tem muito cara aí com 50, 60 anos que não estava acostumado a lidar com tecnologia, né? E foi obrigado a fazê-lo, porque teve que fazer home office, teve que estudar em casa. Então, ou seja, ainda existe um potencial bem grande para essa área, né? Então, vale a pena um investimento, sim. Eu acredito que a pandemia
na internet a gente brinca assim que a pandemia ela forçou a digitalização, né? Em 5 anos em 1 ano, né? Citou exemplo aí, por exemplo, a minha própria tia, ela não tinha o hábito de comprar nada na internet, né? Mas teve que ficar em casa porque ela tem diabetes, né? E, cara, é impressionante. Ela começou a pedir mercado no iFood e agora virou uma compradora fanática pela internet. Ela compra tudo pela internet, né? Desde do hortifruti até eletrônicos, que há algum tempo atrás seria, né, um tabu, que ela não colocaria o dado do cartão dela em lugar nenhum, né? Então, acho que é realmente uma grande possibilidade, até porque você não tem o custo de ter uma loja física, né? Que acaba que se torna muito caro. A Camila, ela fez uma pergunta, o que você acha do setor de estética? Ela tem muito interesse em abrir uma clínica e pretende cursar a Biomed, né, para atuar lá dentro mesmo. Tá? Aí você faz a análise como você acha que está o mercado, e eu faço uma consideração aqui um pouco. Pode ser? Tá bem. Sim, da mesma forma, né? Eu tenho acompanhado o mercado de estética, né? E isso é muito questionado também. E eu imagino que ainda haja, sim, potencial para essa área de estética, porque o Brasil é um dos países que mais consome esse tipo de produto e serviço no mundo, né? Ou seja, a demanda, principalmente do público feminino e cada vez mais do masculino, é muito grande. Então, eu vejo, sim, um grande potencial e eu vejo um certo direcionamento para o curso de biomedicina. Acho interessante, Camila, sim. Ainda há espaço, né, um considerável espaço para isso, com certeza. Mas já que tu falaste do curso de biomedicina, né, eu acho que é importante também, a gente está falando do curso de empreendedorismo, esse curso ele pode ser até complementar, né? Não importa onde vocês estejam, né? Eu estou aqui fazendo um curso de fisioterapia, né? Que foi o tema da live anterior, né? Mas eu tenho carências de informações para colocar a minha clínica de fisioterapia. Poxa, faz o curso de empreendedorismo complementar, ou seja, esse tipo de curso, pessoal, ele é válido para qualquer profissão. Eu sou engenheiro, sou médico, sou advogado, faz empreendedorismo, porque isso vai dar muita carga de informação importantíssima, né, para qualquer profissional que seja, né? Perfeito. Eu só vou adicionar aqui que aí, como a gente fala muito de empreendedorismo, a gente fala muito de planejamento, né, e o nosso público aqui é um público muito ansioso, né? Imagina, a pessoa nem começou a fazer a faculdade de medicina, ela já quer abrir uma clínica dela para empreender com ela trabalhando lá. A minha primeira sugestão seria você, depois de se formar, trabalhar numa clínica como essa, né, ganhar uma expertise, aprender como ela funciona, para daí você abrir a sua, né, com um pouco mais de experiência. Para a Gabriela ali, que ela perguntou, ela quer trabalhar com uma clínica que envolva saúde mental. A dica para melhorar essa parte de administração. Eu acredito que ou contratar um administrador de fato, ou de fato você fazer um curso, né, desses de empreendedorismo para você ter o conhecimento, né? Acaba que às vezes a gente coloca, né, André, que eu sou ou psicólogo, ou eu sou o biomédico, no caso do exemplo que você citou agora há pouco. E eu tenho que saber fazer tudo, né? Eu sou empreendedor, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que saber cuidar de tudo. E às vezes delegar é uma parte principalmente muito importante, né? Que aí ou você coloca um administrador para fazer isso, ou de fato você aprende. Não existe outra opção, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que acho que não me engano, foi a Tamires. A pergunta já está subindo aqui, que o pessoal está falando, né? Você tem o próprio negócio, ele não tem dado muito lucro, está em risco de fechar. Quais são as opções que você acredita que teria para salvar o negócio ou de não ter prejuízo? Ou, de fato, às vezes, encerrar o negócio é a melhor opção? Pois é, difícil, que pergunta difícil, né? Porque se eu disser uma coisa ou outra, eu posso estar acertando muito bem, dependendo do caso, ou também errando bastante, né? Ou seja, isso é muito particular, muito específico, né? Eu teria que entender qual é a radiografia do negócio, a situação, para talvez dar um norte, né? Mas eu acho que o que eu posso dizer?
as duas opções são válidas, dependendo dessa análise, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco o empreendedor ele pode se antecipar, né, com medo de realmente ter uma perda financeira ou adquirir dívidas, né, e depois ter dificuldade de pagar, abrir mão de um patrimônio pessoal, alguma coisa assim, né, e aí a pessoa acaba, né, desacelerando, abrindo mão e procurando uma outra fonte de renda. Isso pode estar sendo desperdiçado, uma grande oportunidade, né, talvez seja algum detalhe ali que esteja faltando, ou não, ou realmente, poxa, se faz uma análise criteriosa da empresa, se avalia todas as variáveis, todas as possibilidades e riscos, e aí daqui a pouco se diz, bom, realmente, nesse quadro, nesse momento de mercado, né, faz uma reanálise da fatia de mercado que está sendo abrangida, bom, de repente, realmente vale a pena parar por aqui. Né? Ou seja, sim, é muito delicado de dar uma resposta afirmativa assim para isso, né? Tem que ter sido feita uma boa análise antes disso. Eu acho importante aqui, né, André? Obviamente o que a gente está falando, pessoal, são conjecturas aqui sem conhecer profundo a empresa de cada um, o negócio de cada um. Realmente não dá para a gente, né, dar um laudo, tipo, é isso, e, nossa, deu super errado, a culpa é dele. Não dá, tem que ser analisado mais profundamente. André, já está indo para o encerramento aqui, eu vou fazer algumas últimas perguntas para você. Qual foi a sua primeira lembrança como empreendedor, André? Olha, a minha primeira lembrança, Rafael, ainda foi como colaborador, né, da empresa. Eu atuo na área de comércio exterior, é uma das áreas que eu mais atuo, né? Tive a minha formação quase que toda nessa área. E quando eu assumi um cargo, certa vez, no departamento de exportação na empresa que eu trabalhava, eu recém tinha sido promovido a supervisor de exportação daquela área. Eu passaria a cuidar de toda a movimentação de cargas, documentação em contato com o cliente, né? O shipping, né, que a gente chama, da exportação daquela empresa. A pessoa que estava no lugar, na época, que era supervisora recente, tinha saído e eu, feliz da vida, lá começando, né, o meu cargo de supervisão. E aí veio o primeiro desafio, né, e aí eu tive que usar do meu espírito empreendedor para conseguir superar esses desafios. Pois é, a minha primeira tarefa foi levar um conjunto de amostras de produtos, material publicitário, toda uma estrutura para realizar uma feira, né, dessa empresa na China, lá em Beijing. E imaginem vocês, né, que o meu contato, o organizador da feira lá em Beijing, ele falava inglês e chinês. Eu não falo chinês, então eu tive que me comunicar com ele em inglês, né? E o meu inglês, na época, não era um inglês fluente. Era um inglês, né, avançado, como conseguia me comunicar bem. Porém, ele tinha um sotaque muito difícil de entender, né? E naquela época, isso já faz algum tempo, nós não tínhamos todos os recursos de comunicação que nós tínhamos hoje. Eu tinha o telefone e o e-mail, basicamente, né? E ele se negava a se comunicar comigo por e-mail. Ele só Nossa, queria conversar. É horrível, tem que falar, né? E sempre de noite, né? Porque ele estava começando a trabalhar, estava indo para casa, né? Então eu tinha que me comunicar com ele às vezes até de casa. E tudo por telefone. Então eu tive que desenvolver uma empatia com ele, né? Ele era uma pessoa difícil, com pouca paciência, então eu tive que me colocar no lugar dele. Nossa, como foi difícil, né? Eu me colocar no lugar de um estranho, de um chinês que eu nunca havia conhecido, até o rosto dele nunca tive a oportunidade de ver, a comunicação sempre foi por telefone, e eu tive que entender realmente o que ele queria de mim, para a gente poder se comunicar. Então isso foi marcante para mim, e eu levei para a minha vida toda, até como consultor, quando eu tenho um empresário difícil, né, que eu tenho que entregar um serviço para ele do jeito que ele quer, eu lembro dessa atividade que eu tive lá no passado, que me foi muito impactante, e eu consegui chegar, né, eu fiz todo o embarque de amostras, de material publicitário, organizei a ida dos vendedores para lá, toda a gestão, a feira foi um sucesso,
trouxe todo o material de volta para a empresa, né? Tudo ocorreu corretamente, né? Com muito trabalho. E essa é a vida do empreendedor. Sempre, né? Até aquela frasezinha, nossa, eu vou abrir uma empresa porque eu não quero trabalhar para ninguém, vou ser dono do meu próprio negócio, né? Aquela ilusão de que o dono do negócio não trabalha, é o que mais trabalha, né? Professor, gostei muito do bate-papo aqui com você, foi muito bom. Infelizmente, nosso tempo ele é limitado, né? Queria que você fizesse uma consideração final aí para a galera que está empreendendo, que está querendo empreender. Infelizmente, pessoal, a gente não consegue responder todo mundo, tá? Manda um direct lá no Instagram para a gente que a gente tenta responder, mas a gente não consegue tirar todas as dúvidas, tá ok? Professor, faz suas considerações finais, então, para nossos pequenos jovens empreendedores aqui do nosso momento aqui de bate-papo. Então, tá. Olha, Rafael, o que eu poderia dizer, assim, de maneira mais ampla aqui, que possa atingir o maior número de pessoas? Eu posso dizer, assim, que crise é sinônimo de oportunidade. Tá? Então, sempre que houver uma crise na vida de vocês, né, percebam isso de maneira positiva. É a crise da pandemia, a crise política, crise econômica, crise na família, crise comigo mesmo, eu não estou, né, me encontrando, né, não é essa profissão que eu quero outra, ou seja, tudo é crise. Né, ou seja, nesses embates que a gente tem com a vida, e a gente vai ter sempre, né, pessoal, porque dificuldades a gente tem até fechar o olho. Não pense que a gente se aposenta porque a gente está aqui para aprender, para crescer, né? Quem acha que veio para essa vida de férias, desculpa, mas está bem enganado. Então procurem, pessoal, traduzir crise e dificuldade como oportunidade, né? Tudo na vida da gente tem um lado positivo e a gente tem que olhar para ele para conseguir lidar com o lado negativo, que eu sei que não é fácil, mas tudo na vida tem um lado positivo e a gente tem que se segurar nesse lado positivo para continuar crescendo. Então, o empreendedor é um cara que tem que estar sempre muito positivo, né? Sempre pensando que vai dar certo, porque senão realmente fica difícil. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Perfeito, pessoal. Professor, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem participado aqui conosco. Foi bem interativo. Fiquem ligados que vai ter mais circuito. O que é, produção? Perfeito. Pessoal, vai ter um sorteio nos Instagrams do circuito, tá? O sorteio vai ser no dia 31. A gente vai colocar lá na página. Participa do sorteio, vai ser bem bacana dar uma olhada no Instagram para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Professor, muito obrigado. Gente, uma salva de palmas digital aí, produção. Bota na edição aqui uma salva de palmas digital, professor. Professor, muito obrigado. Coordenador da área de negócios, André Azambuja, aqui da FADERGS. E, galera, para vocês, vai ter mais circuito aí. E na volta do comercial, a gente está com mais atividades. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abração. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.